no nosso trabalho, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e que Deus nessa noite possa falar comigo e contigo aqui neste lugar. Oh, aleluia! Todos acharam? Amém. Vamos ler o versículo 2, o 5 e o 6. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos teus pais. Agora vai no profeta Isaías, no capítulo 41 e no versículo 10. Todos acharam? Amém. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra fiel. Amém? Pode tomar teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Pode dar uma salva de palmas para Jesus com fé. Somos gratos a Deus porque nós estamos na casa do Senhor. A palavra qual nós lemos nesta noite é uma palavra bem conhecida, eu creio, da igreja. E eu vinha pedindo para Deus o que trazer para a igreja. Nos dias que nós estamos vivendo da igreja na terra, nos dias que nós estamos vivendo, aleluia, da humanidade, e o Senhor tem colocado no meu coração essas duas palavras. Josué, todos nós sabemos que ele foi o sucessor de Moisés, mas para nós entender um pouco esta história, e aonde eu quero chegar nesta noite, mas para Deus, todos nós que estamos na igreja, nós temos um propósito. Qual é o propósito? Adorar o Senhor. Aleluia, porque muitos, talvez nós que estamos aqui nessa noite, não viemos para a igreja, aleluia, porque nós queremos. Não viemos muitas vezes para a igreja por causa que lá na nossa casa está tudo bem. Nós muitas vezes não viemos para a igreja, aleluia, porque estava maravilha o nosso lar, não. Nós muitas vezes viemos para a igreja quebrado, nós muitas vezes viemos para a igreja, aleluia, arrebentado, ou é por causa de uma enfermidade, ou é por causa de uma necessidade, mas Deus, Ele sempre tem um trabalhar sobre nós. Deus, aleluia, tudo que Ele faz, aleluia, por completo. Deus, Ele não faz nada pela metade. A palavra diz que quando Deus escolhe Moisés para libertar o povo do Egito, a palavra diz que Moisés fala para Deus: Deus, mas eu não sei falar. O que o Senhor fala para ele? Ei, Moisés, eu sou contigo. Aleluia, fica tranquilo, você não sabe falar, mas eu colocarei palavras na tua boca e assim você vai fazer. A palavra diz então que o Senhor, Ele levanta, aleluia, Moisés para libertar o povo. E junto com Moisés, a palavra nos diz que tem um jovem. Qual é esse jovem? Josué. A palavra diz que Josué, ele aprende com Moisés muitas coisas. Ele aprende, aleluia, como ser um homem fiel a Deus, como ser um homem que dá ouvido à palavra de Deus. Entenda algo nessa noite que eu já quero entregar para você. Ande com pessoas, aleluia, que têm o mesmo propósito que o seu. Ande com pessoas, aleluia, que têm a mesma direção e querem seguir o mesmo caminho que você. A palavra diz que, aleluia, Josué, aleluia, ele seguia Moisés, ele aprendia com Moisés. Todos os dias da sua vida, a palavra diz que ele estava ali junto com Moisés, aprendendo, aleluia, vendo e fazendo aquilo a qual o Senhor determinava a Moisés. A palavra diz ali, quando nós lemos que quando Moisés é morto, quando Deus leva ele, a palavra diz que o Senhor levanta Josué. E no capítulo 1, aleluia, Deus, Ele dá uma ordem a Josué. Qual é essa ordem? Pai,
que como muitas vezes nós, seres humanos, nós acreditamos muitas vezes em Deus, nós cremos em Deus, só que o ser humano, ele tem dentro do seu coração muitas vezes o medo. Ele tem muitas vezes, aleluia, a dúvida, ele tem muitas vezes a incerteza, e isso muitas vezes faz nos afastar de Deus, faz, aleluia, que nós não acreditamos nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Só que entenda algo nessa noite: quando Deus ele promete algo para mim e para você, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus, aleluia, ele prometer algo para você, quando Deus falar algo para você, creia somente, porque Deus é fiel para fazer. A palavra diz que Deus ele dá uma ordem. Qual é essa ordem? Josué, passa para o outro lado, passa o Jordão, tu e este povo. Aleluia. E aqui eu quero entrar na primeira frase. Qual é a primeira frase? Não temas. Não temas. O que é o não temas? Ele é um estímulo. A palavra diz que um dos motivos, aleluia, para nós não temer é nós crer em Deus, é nós acreditar nas promessas de Deus. O não tema de Deus não impede muitas vezes que eu e você passamos por luta. Entenda algo nessa noite: Deus ele vai falar, ei, não temas, mas Deus vai permitir muitas vezes a luta chegar na tua vida, a prova chegar no teu lar, aleluia, a dificuldade chegar até você, para quê? Para que você venha confiar em Deus. O não temas de Deus, aleluia, ele significa uma coisa: qual é? É nós temos que confiar em Deus. Porque quando nós, aleluia, seres humanos, fizemos com as nossas forças, nós como seres humanos, aleluia, nós trabalhamos, nós fizemos, nós lutamos até a última para conseguir as coisas. Só que muitas vezes, quando as coisas não chegam até nós, quando as coisas não vêm, nós temos que confiar em quem? Em Deus. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Aqui Ele estava dando uma ordem para Josué: Josué, somente não temas. Porque se eu falei, aleluia, que você vai atravessar, se eu falei que você vai chegar lá, somente confia. Aleluia. Lembra quando o Senhor Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos: ei, passe para o outro lado da margem. O que Jesus está falando ali? Jesus não está falando, ei, vocês vão até metade e vão voltar. Não. O que Jesus fala? Passamos para o outro lado. Isso significa o quê? Que quando o Senhor Jesus ele dá uma ordem, Ele é fiel para cumprir. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Segunda coisa, eu sou contigo. O que significa o eu sou contigo? Quando nós casamos, nós fizemos um acordo com a nossa esposa e com o nosso esposo. Qual é o acordo que você fez com a tua esposa e com o teu esposo? Nós vamos ser fiel na luta, na prova, na bonança, na dificuldade, até que a morte nos separe. Você está firmando um acordo com a sua esposa. Você está firmando uma aliança com ela. Você está firmando, aleluia, um compromisso com a sua esposa e com o seu esposo. Aqui o Senhor ele confirma conosco, dizendo: eu sou contigo. Aleluia. Não importa a dificuldade que nós viemos a passar, não importa a luta que nós viemos a enfrentar, mas Ele garante na sua palavra que Ele é conosco. Eu não vejo nenhum homem dentro da Bíblia, nenhuma mulher, aleluia, que ele foi fiel, aleluia, que ele era temente a Deus, o Senhor abandonar. Demonstra um dentro da Bíblia, aleluia, que foi fiel, que fez as coisas certas, que deu ouvido à voz de Deus, que Deus o abandonou. Nenhum. Por quê? Porque quando o Senhor ele promete, eu sou contigo, Ele é até o final. Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de... Mas só que Davi, se nós ler a palavra, pastor Diego, ele comete todos os pecados que há dentro da Bíblia. Davi comete. Ele comete adultério, ele comete fornicação, ele manda matar. Só que por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por que Davi, aleluia, era um homem segundo o coração de Deus? Por que Deus amava tanto Davi? Por mais que Davi cometeu todos os erros, mas só que por que o Senhor Jesus amava Davi?
Porque todo dia Davi ele acordava e ele reconhecia os seus pecados. Aleluia, ele sabia que havia um Deus soberano. No Salmo 51, Davi relata, chega lá em casa e lê, ele diz: ei, Pai, peguei somente contra ti, eu não peguei contra o mundo, mas contra ti, me perdoa, eu nasci no pecado, eu nasci na iniquidade. Ei, Pai, pode tirar tudo de mim, mas não tires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Assim, aleluia, a palavra diz que ele foi com Josué. Eu sou contigo. Aleluia, agora vamos para o outro. Não te assombres. O que significa o não te assombres? Assombrar significa muitas vezes nós ficarmos angustiados. Porque a vida do ser humano, a vida do crente, a vida daquele que serve a Deus, aleluia, vai ter momento de luta, vai ter momento de dificuldade, vai ter momento que você vai até mesmo pensar em parar. Vai ter momento, aleluia, da sua caminhada, da sua trajetória, aleluia, que você vai até mesmo pensar em desistir. Por quê? Porque a angústia bate na nossa vida, a dificuldade bate no nosso lar, a dificuldade bate na nossa porta todos os dias. Só que a palavra diz: não te assombres, porque eu sou teu Deus. Lembra, aleluia, quando Eliseu vai para a caverna? A palavra diz, aleluia, que Deus ele se apresenta de várias maneiras. Ele se apresenta no fogo, ele se apresenta no terremoto, no vento. Mas só que Deus fala com ele, foi aonde? Foi numa brisa suave. Aleluia. A palavra diz que Eliseu estava lá na caverna. Por quê? Porque queriam matar ele. Ele estava com o seu coração angustiado. Ele estava, aleluia, com a sua vida, aleluia, angustiada. Por quê? Porque eles queriam matar. Jezebel queria matar os profetas. Então, todos nós passamos por angústia. Mas o Senhor diz: ei, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Aleluia, eu não conheço a sua vida, eu não conheço aonde você vai, eu não conheço o teu levantar e nem o teu deitar. Mas o Senhor diz para mim, para você nessa noite: ei, eu sou contigo. Aleluia, não, aleluia, perturbe o vosso coração, somente crê em mim. Aleluia, porque quando eu dou uma ordem eu faço. Aleluia, quando eu mando, aleluia, ninguém pode impedir. Aleluia, nesta noite é a noite de nós se renovar na presença do Senhor. Os louvores já têm falado nessa noite. Aleluia, as palavras que Rita já tem falado nessa noite. E o Senhor fala para mim, para você: ei, não te assombres. Não tenha medo do amanhã. Aleluia. Vai chegar momentos difíceis na nossa vida. Vai chegar momentos, aleluia. A palavra diz que tudo que está acontecendo a recém é o princípio das dores. Aleluia. A palavra diz que vai chegar um tempo que por 5 meses a morte fugirá do homem. O homem vai tentar se matar e não vai conseguir. Imagine se hoje nós estamos passando pelo que nós estamos passando. Se hoje nós talvez estamos na luta, na prova. Aleluia, imagine o que está por vir. Só que o Senhor ele nos garante aqui algo. Aleluia, que eu acho tremendo. Que aquele que serve a Deus e é temente a Deus e aguenta até o final, ele diz: ei, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, pode se levantar a tempestade, pode se levantar o vento, mas eu sou contigo. Aleluia, pode vir o que vier, pode vir enfermidade, aleluia, pode vir a falta de emprego. Ei, não se preocupa, se você está com Deus, Ele é contigo. Aleluia, se você está, aleluia, fazendo a obra do Senhor, somente creia no Senhor. Aleluia, eu te fortaleço. Eu te fortaleço. O que significa? Quando nós estamos fracos, a nossa força não vem da terra. Nós passamos, aleluia, muitas vezes por dificuldade. Quem aqui nunca pensou em parar? Quem aqui já serve a Deus? Quem ainda não serve a Deus aqui? Levanta a mão. Todos servem a Deus. Quem nunca pensou em parar? Por um momento da sua vida você pensou
vou parar de servir a Deus. Porque entenda algo nessa noite. Todo aquele que está fazendo a obra do Senhor, todo aquele que está servindo a Deus reto de coração, ele está na luta. Todo aquele, aleluia, que está fazendo a obra do Senhor de todo o seu coração, está na direção do Senhor, está fazendo a obra certa, está vindo na igreja, está tomando Santa Ceia, ele está na luta. Mas por que ele está na luta? Porque quando nós estamos certos, nós incomodamos o inferno. Se você está na luta, se você está na prova, aleluia, fica feliz, irmão, porque você está fazendo a coisa certa. Aleluia, porque Satanás, ele não está preocupado com aquele que está tudo errado. Satanás, ele não está preocupado com aquele que está fazendo as coisas do mundo, com aquele que aqui na igreja faz uma coisa, lá fora faz outra, não. Satanás não está preocupado com esse. Satanás, ele fica preocupado comigo e contigo, que estamos aqui nessa noite, adorando o nome do Senhor em verdade. Ele está preocupado comigo e contigo. Por isso que muitas vezes vem a luta contra a tua vida. Por isso que muitas vezes se levanta contra você. Porque você está no caminho, você está na direção. Mas Deus está falando nessa noite. Nessa noite eu te dou força. Nessa noite eu te dou graça. Nessa noite eu te fortaleço. Receba o fortalecimento do Senhor. Receba nessa noite força do Senhor. E Ele ainda vem dizendo: eu te ajudo. Eu te ajudo. Aleluia. Eu te ajudo. O Senhor, Ele é um ajudador. Depois Ele vem dizendo assim: eu te sustento. Porque Ele é o sustentador daqueles que servem. Qual era a ordem que Ele dá a Josué? Josué, pega todo esse povo e passa o Jordão. Por Josué ser obediente a Deus, por Josué fazer aquilo que Deus, aleluia, ordenou a ele, a palavra diz que eles passam no Jordão seco. Aleluia, a palavra diz então que o Senhor, ele conduz Josué à terra prometida. Quer ver a diferença, aleluia, daquele, aleluia, que faz as coisas certas com Deus e aquele que não? Vamos voltar um pouquinho. Quando Moisés escolhe 12 para ir olhar a terra prometida, eles vão em 12. A palavra diz que eles vão e olham a terra. A terra era bonita, maravilhosa, mas lá tinha um problema. Qual era esse problema? Havia gigantes. Porque Deus, quando Ele quer entregar algo para mim e para você, entenda nessa noite, nunca vai vir de bandejada, nunca vai vir de graça. Aleluia. Quando Deus quer abençoar eu e você, primeiro vem a prova. Primeiro vem o vale, para depois vir a vitória. A palavra diz que os 12 estão lá. Quando eles voltam, a palavra diz que 10 falam para Moisés: ei Moisés, não vai dar certo. Não tem como. Há gigante lá. Nós não vamos conseguir. Mas somente 2. Aleluia. Creram no seu coração e colocaram: não, nós vamos conseguir. Aleluia. Caleb e Josué. A diferença está onde? Está no crer naquilo que está no teu coração. Porque tem muitas pessoas que creem em Jesus, mas não querem Jesus no seu coração. Muitos, aleluia, querem viver a obra de Deus, mas querem viver só por viver, não querem Jesus no seu coração. Muitos, aleluia, querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Aleluia, muitos Jesus só querem receber do Senhor, mas não querem dar para o Senhor. Muitos, aleluia, querem, aleluia, algo de Deus, mas não querem dar algo em troca. Aleluia, muitos só querem do Senhor Jesus. Mas entenda algo nessa noite, eu aprendi: se você quer a bênção do Senhor, aleluia, dá para o Senhor, porque a palavra diz que nós temos que prestar o nosso culto racional a Deus. Aqui eu não falo em dinheiro, eu não estou falando em financeiro, eu estou falando se doar para Deus, porque Deus só vai dar um milagre para mim e para
você quando nós, aleluia, der algo para o Senhor. A palavra diz que esses dois creram. E a palavra diz que passa o tempo. Aleluia. Ficam 40 anos no deserto e somente 2 daqueles entram na terra prometida. Passa 40 anos. 40 anos. Aleluia. A promessa era para aquele povo. Só que o povo era tão rebelde que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Trajetória que era para durar 15, 20 dias, levou 40 anos. E somente 2 daqueles entraram na terra prometida: Josué e Caleb. O que eu entendo nessa palavra? Que o que é para você, ninguém vai roubar de você. A bênção que é para você, aleluia, o teu irmão não vai roubar de você. Aquilo que Deus prometeu para você é para você e mais ninguém. A bênção que Deus prometeu para mim não é para o pastor Diego. A bênção que Deus prometeu para o pastor Diego não é para mim. Entenda algo nessa noite. Aleluia, o Senhor, Ele é contigo, Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te guarda, aleluia. Mas você tem que ser fiel a Deus. Ele derruba as muralhas, porque Ele é obediente a Deus. Sabe o que está faltando na nossa geração? Eu não sei aqui na igreja, mas em muito lugar, eu falo em geral, é a obediência a Deus. Porque a obediência a Deus faz muitas vezes nós esquecer o nosso erro. Josué, aleluia, ele deu ouvido a Deus. Olha o que Deus promete para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. O que ele está falando aqui, aleluia, para Josué? Ei, Josué, aonde tu botar a planta no teu pé, assim como já foi falado, será teu. Aleluia, os inimigos podem se levantar contra você não cair. Porque eu fiz a promessa, eu prometi, e o que eu prometo, homem nenhum desfaz. Aleluia, receba essa palavra nessa noite. O que Deus prometeu para a sua vida é para a sua vida. Aleluia, se Deus prometeu algo para você, somente faça a sua parte. Porque eu estava falando essa semana com meu colega, Deus muitas vezes Ele dá as oportunidades para nós. Só que nós temos que tomar a atitude. Por quê? Porque Deus muitas vezes, aleluia, Ele nos promete. Ou você acha que Deus Ele vai dar as coisas de brinde para mim, para você? Não. Me diz um homem aqui por dentro da Bíblia que Deus chegou e disse: ó, tu vai acontecer, tu vai, pronto, e deu. Não tem ninguém, irmãos. Ou você acha que para você crescer na tua empresa, você tem que ficar fazendo sempre a mesma coisinha, ficar ali no comodismo, você vai ficar chefe? Não. Assim é a obra de Deus, assim é a obra do Senhor Jesus. Aleluia, só, mas sabe o que acontece, pastor, no dia de hoje? Aleluia, muitos querem as coisas de Deus, mas não querem pagar o preço. Por quê? Porque a obra de Deus, quando nós queremos algo do Senhor Jesus, aleluia, ela tem um preço. Ou você acha que para você estar sentado aí na cadeira, o Senhor Jesus não teve que pagar o preço? O preço que era meu e era teu, mas Ele pagou por mim e por você. Aleluia, Ele entregou a sua vida por mim e por você. Aleluia, Ele foi até o final naquela cruz. Aleluia, o que eu acho mais bonito no Getsemane, então o que eu acho mais bonito ali? Que quando o Senhor Jesus Ele fala assim: ei Pai, passa de mim esse cálice. O que o Senhor Jesus estava falando ali? Ei, eu não quero, passa de mim. Mas só que daí tem um pontinho e uma vírgula, e diz assim: mas que seja feita a sua vontade. Só que a vontade de Deus muitas vezes ela faz nós chorar. Só que Romanos 8:28 diz que
todas as coisas provêm para aqueles que amam a Deus. O que significa todas as coisas? É a luta, é a prova, é o vale, é a dificuldade, porque muitas vezes Deus quer nos forjar. Deus, Ele faz a promessa. Deus, aleluia, Ele promete: ei, eu sou contigo, não temas. Só que nós temos que entender algo, que para Deus, aleluia, fazer na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. Então, aleluia, nessa noite o Senhor Jesus está falando para mim e para você: ei, não temas. Pode acontecer o que for, aleluia, pode a política virar para aquilo, pode acontecer o que for, Deus, Ele é contigo. Aleluia, aquele que serve a Deus, aquele que está reto com Deus, aleluia, acalma o teu coração. Aleluia. Sabe, às vezes eu vejo o pessoal falar, aleluia, da dificuldade que está. Irmão, eu sirvo a Deus. Se Deus quiser tirar do ímpio e dar para o justo, Ele dá. Nós temos que somente confiar em Deus. Somente confie no Senhor. Aleluia, somente deposita a sua fé em Cristo. Somente, aleluia, confia no Senhor. Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Eu quero que o grupo se prepare aqui.